Olá, vamos relembrar? Na aula passada, nós lemos um trecho do diário de Anne Frank e você respondeu a 3 perguntas, comparando o isolamento que está enfrentando com o confinamento vivido pela menina judia. Eu gostei muito das respostas. Nas próximas aulas, nós vamos comentar um pouco mais. O objetivo daquele exercício foi permitir que você fizesse anotações sobre seus sentimentos e pensamentos, se preparando para produzir textos. É que nós teremos o concurso de redação Nossa Casa, um Mundo Nosso, do qual podem participar todos os estudantes do município. As regras do concurso. As inscrições vão até o dia 24 de agosto. Haverá 2 categorias. A categoria 1, destinada a estudantes do 5º e do 6º anos, no caso vocês. Categoria 2, destinada a estudantes do 7º, 8º e 9º anos. Serão premiados 30 estudantes. Cada um dos 30 premiados receberá um vale-compra no valor de R$ 100, que poderá ser trocado por mercadoria no comércio local de Jijoca de Jericoacoara. Nas próximas aulas, eu mostro a você outras regras do edital do concurso e como serão as inscrições. Como vocês podem escrever textos de qualquer gênero, vamos estudar alguns deles. Vamos começar pelo gênero diário, analisando o exemplo que nós já vimos do diário de Anne Frank. Gênero textual diário. O diário é um tipo de texto pessoal em que se relatam experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Antes da internet, autores de diários incluíam neles fotos, bilhetes, poemas, etc. Os diários eram escritos para serem lidos só por quem escrevia ou por amigos bem íntimos. Alguns eram até trancados com chave e cadeado. Depois da internet, os blogs começaram a ser usados como diários virtuais, assim como o Instagram, Facebook. Vamos ver as características do diário. As principais características são relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimentos, o uso da primeira pessoa, eu, ordem cronológica, caráter intimista e confidente, vocabulário simples, emprego de vocativo, linguagem informal e assinatura no texto. Vamos ver a estrutura de um diário. Geralmente ele traz a seguinte estrutura: data e local, indicados no início do texto, o local é a data em que foi escrito, como numa carta. Então, por exemplo, Jericoacoara, 2 de novembro de 2020. Vocativo, geralmente é no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário. Lembra que nós estudamos o vocativo? E aí eu mostrei para vocês que quando eu chego e falo, olá, turma, bom dia, queridos alunos, eu estou utilizando o vocativo. Então, o diário também tem. No corpo de texto, o diário é onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, as sensações do autor. Geralmente, ele termina com uma assinatura, dizendo boa noite, abraços, até amanhã. Vamos ver aí essas características e essa estrutura no diário da Anne Frank. Olha como ela começa. Domingo, 14 de junho de 1942. Olha aí a data. Ela não colocou o local, ela não colocou lá Amsterdã, mas tem a data. Depois a gente observa que ela utiliza a primeira pessoa. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei. Eu acordei, então é a primeira pessoa verbal, né? E depois ela vai utilizando essa primeira pessoa em todos os pontos do relato. Era dia do meu aniversário, olha o pronome aí de primeira pessoa, meu, né? Então ela diz que ela não, aí então não aguentei, olha só outro verbo na primeira pessoa. Então é outra característica, é o uso da primeira pessoa. Mais uma característica, olha só, eu assinalei, o caráter intimista e confidente do diário. Ela se refere ao diário como um amigo, e na verdade o diário foi o primeiro presente que ela ganhou, né? E ela se refere ao diário como aquele que foi o primeiro a saudá-la, o primeiro que me saudou
foi você. Então, embora no diário de Anne Frank não haja o uso do vocativo, ela se dirige diretamente ao diário, tratando-o realmente como um amigo. Só, no diário da Anne Frank não há assinatura, ela não coloca o nome dela, mas ela se despede. Olha como ela se despede. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos ser grandes amigos. Então, a assinatura ou a despedida é outra característica do diário. Vamos ler mais um texto do gênero diário. Pegue seu livro aí e leia na página 31. Então, se preferir, você pode ler aqui mesmo. E vamos fazer esse exercício. Você deve ter percebido que, ao contrário do trecho do diário de Anne Frank, o texto Agenda de Carol apresenta um só parágrafo. Talvez porque a narradora personagem o escreveu em uma folha de sua agenda. As agendas também são utilizadas como diário. Na minha época de adolescente, a gente utilizava muito as agendas como diários também. Você que vai escrever uma página de diário. Relate um dia seu. Pode ser o dia de ontem, outro dia em que tenha acontecido algo que te marcou. Fale também sobre seus sentimentos e pensamentos nesses dias de isolamento. Você pode, inclusive, utilizar as respostas do exercício que fez na aula passada, juntando-as em uma sequência lógica. Então, é por isso que a gente fez aquele exercício na aula passada, ok? E aí, olha, não se esqueça da estrutura do diário das características. Não se esqueça de colocar a data, o vocativo e a assinatura ou a despedida. Vamos caprichar, fazer um texto bem bonito? Pode me enviar a foto do seu texto, digitá-lo no Word, se tiver computador, ou então no aplicativo de notas do celular, tá bom? Bom trabalho e até a nossa próxima aula.